No vídeo de hoje vamos analisar algumas possibilidades proféticas para o ano de 2026. Se é do teu interesse, se você quer saber mais, então fique até o final e confira mais um segredo revelado. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Minuto Profético. Estou aqui no nosso estúdio improvisado, estou aqui gravando, minha esposa ali cuidando das coisas da casa, logo logo também vou ajudar ela nos afazeres. E aproveitei para poder parar um pouco aqui e gravar um assunto que me incomodou um pouco nesses últimos dias. Eu fiquei pensando sobre o futuro, né? Sabe que a gente tem as nossas preocupações, e uma delas é pensar sobre o futuro. Você com certeza está aqui porque você se preocupa com as coisas, né? E eu fiquei pensando, quais seriam as profecias, quais seriam os eventos que em 2026 poderiam acontecer, ou se repetir, ou de alguma maneira aumentar com mais intensidade. Então fiz uma pesquisa, procurei algumas notícias, e enquanto eu estiver falando aqui, você vai ver aí as notícias. Depois eu posso colocar o link aqui na descrição para você acompanhar de perto aí as notícias que aconteceram em 2025. Né? E vamos então analisar cinco pontos que eu acredito que é pertinente para o nosso pensamento, para nós cristãos que queremos, de alguma maneira, estar atentos àquilo que está acontecendo, né? Queremos, de alguma maneira, ser sóbrios, vigilantes. Então, acredito que esse vídeo vai te ajudar a ter mais preocupação, mais tranquilidade diante das coisas que estão para acontecer. Beleza? Se você gosta desse tipo de vídeo, então já se inscreva aqui no canal, curta, compartilhe. E para quem não me conhece, está chegando agora no ano de 2026, eu sou Adriano Cecílio, sou teólogo, especialista em interpretação bíblica, e a minha intenção aqui neste canal é te ajudar a entender a Bíblia, as profecias de maneira simples, descomplicada e, mais importante, gente, sem sensacionalismo, ok? Então eu vou começar aqui colocando o primeiro ponto que eu acredito que é importante a gente pensar sobre. Uma coisa que nós cristãos sempre prezamos é a nossa liberdade de expressão. E em 2025 tivemos um caso lá na Finlândia, onde alguns cristãos foram acusados por discurso de ódio. E isso, gente, cada vez mais vai aumentar. Porque as pessoas já não sabem definir o que é, não sabem definir o que é um discurso de ódio. Na verdade, tudo aquilo que é contra o que os outros acreditam passa a ser um discurso de ódio. Então eu quero que vocês entendam o seguinte: 2026, acredito eu, que isso vai ser mais frequente. Qualquer discurso bíblico que vá contra a norma geral ou o senso comum do mundo, posso dizer assim, vai ser taxado como discurso de ódio. Eu já recebi esse tipo de coisa, quando eu afirmo certas posições bíblicas, e aí nos comentários as pessoas acabam me chamando de fanático, extremista, e os cristãos, quando não discordam, você é legalista, você como que é legalista? Legalista são os cristãos que, quando não gostam do discurso, outros vão dizer, não, você é liberalzinho, né? Você está de alguma forma destruindo o evangelho com essas coisas, enfim. Quando você é confrontado, ou quando as pessoas são confrontadas com ideias contrárias, esse negócio do discurso de ódio está em alta. E principalmente contra a religião. Porque a religião, ela pauta princípios morais, ela pauta certo abandono de certas práticas, e o mundo quer uma liberdade que, na verdade, é uma libertinagem. Então, em 2026, se prepare para ter mais repressão, né, sobre quem se posiciona e quem defende aquilo que está fundamentado na Bíblia. A outra expressão que vão usar demais, e já tem usado, é o tal do você é fundamentalista, você é muito radical, e a ponto de se tornar, quem sabe aí, um chamado de terrorista. Então cuidado com esse tipo de coisa. Outro caso bem emblemático aconteceu em 2025, não sei se você acompanhou, foram alguns pastores nos Estados Unidos, eu vou colocar a reportagem aqui, eles foram confrontados porque eles não poderiam estar em espaço público falando sobre Jesus. E você, se você fizer uma pesquisa rápida na internet, você vai encontrar muitos Reels, vídeos curtos de pessoas que
se incomodam com o discurso público evangélico. Eu sei que tem muitos crentes chatos. Você está ali no ônibus, você está no metrô, e aí vem uma pessoa e começa a falar alto, e começa a empurrar por goela abaixo Jesus. Eu não sou favorável a isso. Eu acredito que a gente não pode dar. O evangelho é tão precioso, ele tem que ser dito, tem que ser espalhado, mas tem que ter um ambiente para isso. Agora, espaço público, ok, público, mas um lugar mais fechado, metrô, ônibus e certos lugares, não é lugar para você incomodar, posso colocar entre aspas aqui, incomodar as pessoas com a sua crença. Mas nós tivemos vários casos de pessoas partindo para agressão quando esses evangelistas públicos, posso dizer assim, expressavam a tua fé. E acredito que isso vai se intensificar. Esse primeiro ponto que eu estou falando para vocês a ideia é que nesses últimos dias o engano religioso, e o que seria esse engano religioso? A sociedade está vendendo uma narrativa que os religiosos, né, são perigosos para a sociedade, com seus discursos de ódio, com suas doutrinações, seus dogmas, e querem de alguma maneira ferir a liberdade das pessoas. Na verdade, é a libertinagem. Então, esse é o primeiro ponto. Acredito que esse engano religioso que está sendo vendido pela mídia, pelas pessoas, em que o religioso, o cristão, ele quer de alguma maneira interferir e se intrometer na vida das pessoas. E isso está ficando cada vez mais comum. Então, cuidado. Então, a minha sugestão aqui é que você, a hora que for falar de Jesus, for demonstrar a sua fé, saiba o local que você está fazendo isso, meça as palavras, a gente tem que medir as palavras, não tem jeito, mas isso vai aumentar. O policiamento das palavras, o discurso, tende a aumentar em 2026. O segundo ponto que me chamou a atenção na minha pesquisa é o seguinte: a gente acha, nós brasileiros vivemos no país da liberdade, liberdade religiosa. Apesar de alguns probleminhas ali e aqui, nós temos liberdade de expressão. Mas o que tem acontecido no mundo afora, foi feito um levantamento, um relatório, depois eu coloco para vocês aqui, que mais de 5 bilhões de pessoas vivem em locais onde a fé não é livre, você não pode expressar a sua fé. E essa manipulação de crenças e de adoração, isso tende a aumentar. Quando você vai em Apocalipse capítulo 13, diz que haverá uma união grande, política, religiosa, em que vai, de alguma forma, diminuir a tua expressão de liberdade de pensamento, né? Essa coerção de pensamento através da economia, boicotes e tantas outras coisas, farão com que as pessoas cada vez mais percam a sua liberdade de expressar aquilo que quer e adorar aquilo que quer. Né? Então, 2026, creio eu, que isso está a cada vez mais dando passos longos para uma coerção onde eu, eu deverei adorar ou fazer parte de um grupo religioso que foi, de uma forma, posto sobre mim, foi de uma forma empurrada sobre mim, para que eu faça parte da galera, da turma, percebe? Então isso é real, isso é real. Nós estamos caminhando para esse tipo de coerção religiosa. Então, assim, algo que eu possa sugerir nesse segundo ponto para você, assim como os cristãos naquele primeiro século, naquele momento, onde a igreja estava inserida na cultura, mas não fazia parte da cultura, esse é o nosso desafio, estar na cultura, mas não fazer parte da cultura. Interessante que o cristianismo ele é exclusivista, é verdade. Exclusivista no sentido de salvação. Mas de escolha, ele é livre. Diferente de outros lugares em que se você não professar aquela região, você não faz parte da comunidade ou algo parecido, né? Então, assim, nós estamos inseridos numa cultura, mas a nossa cultura, como cristãos, ela é de alguma forma, ela confronta a cultura em alguns pontos. Nós devemos estar inseridos, nós estamos inseridos numa cultura, a gente tem que confrontar a cultura, porém, todavia, entretanto, né? Pessoas que não gostam que eu falo desse jeito, né? Mas você tem que entender o seguinte: a cultura, ela pode ser usada por meio de pregação do evangelho. Então a gente está inserido numa cultura. A gente não pode deixar que a cultura sobressaia sobre nós. A gente, de alguma maneira, tem que confrontar a cultura em aspectos que vão contra o cristianismo. Tem coisas na cultura local que não ferem os nossos princípios e está tudo certo. A gente pode até usar isso como mecanismo de pregação do evangelho.
mas existem coisas que nós temos que confrontar, não impor, né? Eu vejo, às vezes, movimentos religiosos que surgem ligados à política, à teologia do domínio, por exemplo. A gente tem que dominar. A ideia é dominar sobre os 7 montes, sobre a educação, sobre a mídia. O cristão tem que impor o reino de Deus aqui na terra. Isto não é bíblico. Tá? Isso é um pensamento mundano. Quem vai implantar o reino de Deus aqui na terra será o próprio Cristo. Então, assim, nós temos que confrontar a cultura, claro, da maneira correta, não impondo para as pessoas, mas deixando claro aquilo que a gente acredita. E não deixar que a cultura ela abrace a gente. Né? Está chegando um momento em que está sendo cultural ter casamentos do mesmo sexo, é algo cultural, o poliamor, é algo cultural, certas práticas que a Bíblia condena veementemente. Então a gente tem que, com certeza, ir contra isso. Então seja obediente ao Estado até o ponto em que não fira as nossas convicções. Seja obediente ao local onde você mora, à cultura, até o ponto que não fira os seus princípios, os princípios cristãos. Pelo contrário, nós deveremos ser rebeldes. É nesse sentido, ok? Outro fato importante que 2025 deixou claro, e 2026 será muito mais claro, é questão de fé e política. Fé e política. Esse ano, 2026, é ano de eleição aqui no Brasil, e eu já vou fazer aqui, eu não sou profeta, mas eu vou prever. Haverá brigas na igreja, pode ter certeza, na tua igreja aí vai ter briga, porque um vai apoiar X e o outro vai apoiar Y. E alguns pastores se levantarão nos púlpitos para seguir partidos, ideologias, você vai ver. E os isentão, como eu já fui colocado no meio, né? Que eu não me posiciono. Gente, vocês não vão ouvir, esperem Deus, eu defendendo político ou partido. Mas ideias sim, tem ideias que estão no partido X, que a gente não concorda com nada do partido, mas tem aquela ideia que é boa. E no outro partido, que tem coisas boas, mas também tem coisas ruins. Então não há um partido perfeito, não há um homem perfeito, isso é verdade. A gente tem que optar, às vezes, pelo menos pior. E isso é uma decisão tão triste, né? Tão triste ter que escolher o menos pior. Olha que situação, né? É o mundo real. O mundo ideal não. O mundo ideal você escolhe o melhor. Mas o mundo real, infelizmente, é o menos pior. O ponto aqui é essa mistura entre fé e religião. Então já estou prevendo aqui briga na família, partido querendo se apoderar das pautas cristãs. E pode ver, vai surgir um monte de conservador tradicional de direita defendendo a família. Vai subir vários aí socialistas pregando sobre religião e aceitar Jesus. Tudo em nome do seu voto. Querido, em 2026, não caia nessa armadilha. Isso é um cenário caótico de Satanás. Ele cria confusão, né, para depois dar solução. E nós já temos a solução, é Cristo Jesus. Faça seu papel como cidadão deste reino, desta terra, que é exercer seu direito. Vote, ok? Apoia aquele candidato que você quer, entende? Né? Mas não obrigue as pessoas. Não obrigue a igreja a ir atrás do seu candidato. Não use os membros da igreja como massa de manobra para ter votos. Né? Não brigue com o teu irmão porque ele é de direita ou ele é de esquerda ou de centro. Não brigue com isso, gente. Deixe cada um fazer o que quiser. Claro, cada um faz o que quer, mas as consequências elas virão. Então não brigue, não perca amizade por causa de política. E infelizmente vai ter gente aqui bravo comigo só porque eu toquei nesse assunto aqui. Mas em 2026, infelizmente, essa confusão entre fé e religião, entre fé e política, religião e política, vai aumentar cada vez mais. Então, peço a vocês, muita calma nessa hora, e já que já estamos tocando aqui já no segundo dia do ano, então fique esperto com esse tipo de coisa, ok? A gente, quando apoia pessoas, apoia candidato, a gente fatalmente vamos nos decepcionar. O quarto ponto que eu separei aqui para vocês é sobre essa ansiedade escatológica e profética. Dois eventos que me chamaram a atenção, eu acho que eu vou colocar aqui para você poder assistir. É um pedacinho aqui, um vídeo, algo por assim. Tivemos recentemente alguém que profetizou lá na África em que Jesus ia voltar. Jesus ia voltar, eu agora não lembro a data. E fiz até um vídeo sobre esse assunto, né, sobre o arrebatamento, haveria o arrebatamento. E várias pessoas acreditaram nisso, mas várias mesmo. Né? É interessante como essa ansiedade escatológica do fim do mundo, esse desespero de Jesus voltar. Né? É interessante que as pessoas estão mais preocupadas. Olha o que eu vou dizer para você.
Se você está mais preocupado em ser morto, destruído, morrer eternamente, você não entendeu o que é o evangelho. Se você está mais preocupado em não ser salvo, eu acho que você não entendeu bem o evangelho. Por que você está falando isso, Adriano? Porque a nossa preocupação, ela não é o medo do evento, mas é a alegria de se encontrar com Jesus Cristo. Entende a diferença? Eu quero colocar no meu coração, no coração da minha família, o desejo de ver Jesus e viver com Jesus, né? Porque o céu é Jesus, e onde ele estiver, o céu será ali. Então, se você tem medo dos eventos finais, medo da perdição, medo de morrer, então assim, está tudo errado. Você tem que alinhar teu coração em estar com Jesus Cristo. E pode ter certeza, vai ter mais profecias aí, né? Até o de 2027, fiz recentemente aqui um outro vídeo sobre essa profecia de Israel, que não sei o que, 2027, furada. Né? Outra aqui recente é o Noé africano. Não sei se vocês acompanharam aí, ele fazendo uma profecia. Eu sei que tinha muita mentira aí nessa história. Mas é verdade, ele profetizou que haveria um dilúvio no dia de Natal, dia 25 de dezembro, lá na região, uma inundação e pessoas doaram para ele dinheiro para construir as arcas, aquelas coisas todas, e chegou 25 de dezembro e não teve dilúvio, não teve chuva, não teve coisa nenhuma. Então já estou profetizando para vocês. Em 2026 vai aparecer uns malucos de plantão dizendo que o fim chegou, que Deus falou com ele. Então a minha sugestão aqui para você, pegue a sua Bíblia, passe tempo estudando com a Bíblia de maneira séria. Procure pessoas que entendam, que leiam, pessoas maduras, não vão atrás de videozinho da internet. Eu costumo dizer isso porque é preocupante o número de fake news e vídeos agora com a IA. Rapaz, esses dias eu recebi um vídeo que, assim, dificilmente você detectar que aquilo era uma mentira. Mas existem alguns mecanismos que você pode saber se é mentira. Use a própria IA para responder essa pergunta para você. Pegue esses vídeos e mande para essas IAs, elas conseguem ver se realmente é mentira ou não. Cuidado com o que você está vendo. Então, assim, gaste ou invista mais tempo não vendo essas coisas na internet. Invista mais seu tempo estudando a Bíblia, passando tempo com coisas boas. Faça um ano bíblico, olha que interessante. E se você quiser aprofundar, deixa eu aproveitar e fazer meu merchan aqui do meu ministério. Nós temos o curso Apocalipse Revelado. Eu recentemente recebi um depoimento. Aliás, eu vou colocar esse depoimento aqui para vocês entenderem do que eu estou falando sobre estudar a Bíblia de maneira séria. Veja esse vídeo aí. Bom dia, feliz ano novo! Eu tô fazendo esse story para desejar feliz ano novo e também falar. Algumas pessoas estão respondendo meu story anterior, perguntando sobre esse curso do Apocalipse que eu estou fazendo, se é um curso gratuito, como que é. Não, gente, é um curso pago. É um método desenvolvido por um teólogo, um pastor, que é o pastor Adriano. Eu já sigo o trabalho dele no YouTube, através da página dele lá no YouTube, que é Minuto Profético. Um pastor muito estudado, muito inteligente. E quando eu descobri que ele tinha esse método criado do Apocalipse, eu corri para adquirir o preço muito bom, pela qualidade que tem. Todas as aulas têm material didático, ele fornece material muito assim, é um material muito bom mesmo, de qualidade assim altíssima. E eu sempre estudei Apocalipse, sempre gostei. Só que eu sempre gosto de aprofundar mais e mais. E agora eu terminei de ver o primeiro módulo e já tô assim, gente, coisas que eu nem me tocava, nem sabia mesmo. Como que é bom estudar a palavra de Deus, né? Estou amando. Perceberam? Pessoas que querem estudar de maneira séria, querem conhecer, quando se deparam com um material que é proveitoso, profundo, eles ficam admirados com tamanha segurança. Então, minha sugestão aqui, não fique atrás de videozinho de internet, de fim do mundo, isso só traz preocupação e problema para você. 2026 vai ter muito mais sobre isso. Invista seu tempo em estudando a Bíblia, frequentando a sua igreja, a sua comunidade, estando com seus irmãos, passe tempo com coisas boas. O quinto ponto, eu meio que já falei aqui no quarto ponto sobre essa ansiedade escatológica. Realmente o povo está ansioso para o fim do mundo, né? Custe o que custar. E o meu quinto ponto aqui é um apelo para você. Esse apelo é para que você seja mais consciente. A Bíblia fala de um remanescente, não fala de uma igreja, de uma denominação, fala de um grupo, o resto, o remanescente, e eles têm foco.
eles têm objetivo. E se você ler Apocalipse capítulo 14, vai dizer que o remanescente, ele é fiel a Deus, guardando os mandamentos de Deus, que essa é a obrigação de todo homem, diz Salomão, lá em Eclesiastes capítulo 14, né? É a obrigação de todo homem, o dever de todo homem é ser fiel e guardar os mandamentos. Porque Deus um dia trará juízo. Salomão já profetizou isso lá atrás, né? Então o dever de todo homem é ser fiel a Deus. Seja fiel a Deus, custe o que custar. Esse é uma característica do remanescente. E claro que o remanescente é aquele que tem a fé em Jesus, o testemunho de Jesus, é aquele que segue os ensinamentos de Cristo e tem Jesus como Senhor e Salvador. E ele tem o testemunho de Jesus. O testemunho de Jesus nada mais é do que a ação do Espírito Santo sobre ele, guiando ele até Jesus Cristo. É a ação do Espírito Santo na igreja. Então, assim, se você quer mudar de vida, então peça a Deus, Senhor, eu quero ser fiel e quero que o Espírito Santo conduza a minha vida nesses momentos caóticos dos últimos dias. Então seja guiado pelo Espírito Santo, leia a palavra, seja fiel, frequente a igreja, um grupo saudável, bíblico. Remanescente é isso. Só que tem mais uma característica. O remanescente dos últimos dias, segundo o Apocalipse, ele não fica parado em casa se escondendo. Ele não fica fugindo para um monte. O remanescente fiel dos últimos dias, ele prega. Ele prega o evangelho. Ele não fica sem fazer nada. Nós temos o ID evangélico, eu já falei sobre esse assunto. Lá em Mateus capítulo 28, Jesus convida todos a irem pregar o evangelho a todas as nações, ensinando, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em Apocalipse capítulo 14, esse remanescente dos últimos dias prega a salvação, a mensagem do ID evangélico lá de Mateus 28. Mas agora fala sobre um acerto de contas com Deus. Um Deus que não vai tolerar o pecado para sempre. Um Deus que trará juízo sobre essa terra. Então o remanescente ele prega 3 mensagens angélicas de Apocalipse capítulo 14. Perceberam? O remanescente, então, ele é guiado por Jesus, né, inspirado, iluminado pelo Espírito Santo, conduz ele a ser fiel, e esse remanescente faz alguma coisa. Ele prega o evangelho. Então se envolva dando estudos bíblicos, se envolva em algo que você seja relevante na comunidade. Invista tempo na pregação do evangelho. Não para ficar fugindo para o meio do mato, né? Não para poder ocioso dentro de casa sem fazer nada. Não é assim que funciona. Então o quinto ponto aqui é para que você se envolva e seja um remanescente fiel, esclarecido. Que Deus assim ilumine a tua cabeça para que você, nesses últimos dias, tenha discernimento para saber o que é certo e o que é errado. Vou ficando por aqui, agradeço a sua companhia e quero desde já lembrar você de adquirir o nosso curso Apocalipse Revelado, que o link está aqui na descrição. Entre lá na plataforma, se registre, tem materiais gratuitos que você pode acessar, baixar. E logo logo teremos mais conteúdos. Eu estou com uma série Apocalipse para quem tem pressa também. Já já vai estar disponível na plataforma. Outro material que está em fase de construção, mas eu pretendo até o final de janeiro já está prontinha, que é nosso guia de estudo ilustrado do Apocalipse Revelado. Gente, é sensacional. Essa apostila física que você pode adquirir, vai chegar na sua casa. É um estudo profundo do Apocalipse de maneira ilustrativa. É literalmente uma apostila de estudante. É assim, não tem nada no mercado. Você com certeza vai gostar. Outro que nós estamos em produção é um curso de apologética. Eu e o Leandro Quadros vamos fazer um curso de apologética cristão com pensamento, filosofia e identidade adventista. Então você não pode perder esse curso. Também estou em fase de gravação do Daniel Revelado. Logo, logo também vai estar aí mais uma série para você. E muito mais conteúdos teremos. E se você quer o Adriano na sua igreja, fazendo uma série evangelística, finais de semana, tem um link aqui na descrição, você pode entrar em contato comigo, com a Poliana, minha esposa, que agora é minha secretária. É um privilégio ter a minha esposa cuidando da minha agenda. Falando nisso, deixa eu aproveitar e já dizer, estarei agora no final de mês em Marília. Se você é de Marília, região ali, nós faremos uma semana, vai juntar todo o distrito e nós vamos falar sobre Apocalipse. Você não pode perder. Marília, São Paulo. Também estarei no final de semana no Rio de Janeiro, agora eu não lembro a cidade, do dia 16 a 18, é um final de semana. Vou estar lá com uma amiga, a Marília, estaremos lá na casa dela, estaremos lá na igreja, vai ser uma bênção. Outro lugar,
o retiro de carnaval, que será do dia 13 a 18, lá em Goiânia. Você de Goiânia, vai lá no perfil da igreja Setor Sul, faça a sua inscrição. E também na igreja Flamboyant, isso, é Flamboyant. Faça a inscrição do retiro de carnaval que eu estarei com vocês aí em Goiânia. E também em Canoas, em abril, estaremos lá em Canoas. É a primeira vez que eu vou para o Rio Grande do Sul, tchê. E tive o privilégio aí de conhecer um irmão e ele entrou em contato comigo e estaremos lá fazendo quase uma semana inteira sobre Apocalipse. Então, se você quer a minha visita na tua igreja, então tem um link aqui na descrição. Muito obrigado, Deus abençoe vocês e espero este ano, o meu desejo para este ano é que você seja esclarecido, que você não seja levado a qualquer vento de doutrina, que você se enraize em Jesus Cristo na sua palavra. Esse é o desejo, é o meu desejo, é o desejo do Ministério Minuto Profético. E não se esqueça, Minuto Profético. Nunca foi tão fácil estudar profecias. Valeu, gente. Deus abençoe vocês. Fui. Espero no próximo vídeo estar com o estúdio aqui pronto. Eu acho, né? Não sei. Valeu, valeu.